Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 19 de julho. O presidente Lula afirmou hoje que a declaração final da reunião de cúpula entre a União Europeia e a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, foi extremamente razoável e responde ao interesse de todos. O encontro de 2 dias terminou com uma declaração conjunta de 10 páginas que faz uma leve menção à guerra na Ucrânia, mas não cita a Rússia para a frustração de países europeus. Apesar disso, Lula falou sobre a guerra ainda nesta quarta-feira em Bruxelas. É preciso sentar na mesa, o que nós queremos é que pare a guerra. Depois que parar a guerra, senta-se numa mesa e discute-se. É isso que nós queremos. E nós nem sabemos se vamos participar de acordo, nós não sabemos quem serão os mediadores. Apesar da grande pressão dos países europeus, os governantes latino-americanos atuaram para impedir que a primeira reunião de cúpula entre os dois blocos em 8 anos virasse um encontro concentrado apenas na situação da Ucrânia. A Europa tinha feito uma carta agressiva. A carta que a Europa fez para o Mercosul era uma carta que ameaçava com punição se a gente não cumprisse determinados requisitos ambientais. E a gente disse para a União Europeia que 2 parceiros estratégicos não discutem com ameaças. A gente discute com propostas. Lula previu um prazo de 2 a 3 semanas para os países do Mercosul apresentarem uma contraproposta sobre o capítulo ambiental à União Europeia para destravar o acordo entre os blocos. O preço do gás natural vendido pela Petrobras a distribuidoras ficará mais barato a partir do dia 1º de agosto, segundo a empresa. O ajuste representa uma redução média de 7,1% dos preços e faz parte de uma atualização trimestral prevista em contrato. De acordo com a companhia, com mais essa redução, o gás natural vai acumular redução de cerca de 25% no ano. E a inflação das férias de inverno caiu no último ano, de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A queda foi puxada especialmente por um item da cesta. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A cesta de produtos e serviços relacionados ao período recuou em média 4,4% nos últimos 12 meses. Mas o destaque dos cálculos feitos com base no IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ficou por conta das passagens aéreas, que caíram 21,13%. De acordo com um estudo do FGV Ibre, caso os tickets de avião fossem retirados do levantamento, a chamada inflação das férias subiria quase 4%, assim como a inflação de inverno. E ambas ficariam acima da inflação geral apurada nos últimos 12 meses, que foi de 2,23%. Mas dentro da cesta de inverno avaliada nesse último estudo, houve queda no preço de outros itens além das passagens aéreas, como explica o economista. Veja. Outros produtos que caíram dentro do grupo de bebidas quentes foram o leite e o café, dentro dos têxteis, os agasalhos, e dentro de energéticos, o gás encanado, garantindo que essa média dessa cesta de inverno caísse ali por volta de 4%. Tirando as passagens aéreas, os serviços, eles tiveram um ligeiro aumento, muito menor do que no ano passado, mas ali na média por volta da casa de 3%. Os serviços foram muito pujantes ano passado, aquele clima de pós-pandemia, mas esse ano eles perderam um pouco a força, apesar de ainda estarem segurando muita atividade econômica, perderam um pouco a força em relação ao ano passado, e por isso ainda seguram preços em alta, mas num ritmo bem menos acelerado do que no ano passado. E a tendência para esse resto do ano de 2023 é justamente continuar nessa pegada, com serviços ainda se mantendo, graças à atividade econômica, ainda se mantendo num patamar alto, mas num ritmo menor do que no ano passado, e outros produtos, como os próprios medicamentos, as próprias roupas, os outros itens ali de bebida, mantendo uma certa estabilidade ou até caindo de preço, pois nesse ano o nosso ritmo de preços, até pelos juros altos e atividade econômica um pouco mais arrefecida, esses preços devem segurar mais estáveis até o final do ano e mantendo a inflação ali por volta do teto da meta.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou sobre os riscos que a inteligência artificial traz para a paz e segurança do mundo e pediu uma ação urgente contra essa tecnologia sem precedentes. Em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou. Está claro que a IA terá um impacto em todas as áreas de nossas vidas, incluindo os 3 pilares das Nações Unidas. Ela tem o potencial de turbinar o desenvolvimento global, desde o monitoramento da crise climática até avanços na pesquisa médica. Oferece um novo potencial para a realização dos direitos humanos, particularmente para a saúde e a educação. Mas o Alto Comissariado para os Direitos Humanos expressou preocupação com as evidências de que a IA pode amplificar o preconceito, reforçar a discriminação e permitir novos níveis de vigilância autoritária. O diplomata português destacou que as utilizações militares e não militares da inteligência artificial podem trazer consequências graves para a paz e segurança mundial. Por isso, pediu para que seja estabelecido até o final de 2026 um instrumento vinculativo que proíba sistemas autônomos de armas letais capazes de funcionar sem supervisão humana e que as pessoas que controlam as armas nucleares nunca sejam removidas. Peço que o Conselho aborde esta tecnologia com senso de urgência, uma lente global e uma mentalidade de aprendiz. Porque o que vimos é só o começo. Nunca mais a inovação tecnológica vai se mover tão lentamente como hoje. O diplomata português reforçou que até mesmo seus criadores apontaram que a inteligência artificial generativa tem um enorme potencial para o bem e para o mal, em grande escala. Guterres também reiterou seu apoio à criação de uma entidade das Nações Unidas para ajudar a otimizar os benefícios da inteligência artificial e reduzir os riscos, como a Agência Internacional de Energia Atômica ou o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. As ondas de calor na Europa, cada vez mais comuns, estão colocando a saúde e o turismo em alerta. O continente, que sofre nesta semana com altas temperaturas, possui o ritmo de aquecimento mais acelerado do mundo. A Itália, assim como boa parte do sudeste da Europa, enfrenta nesta semana seus dias mais quentes do ano, em meio a uma onda de calor que deixa em alerta os serviços de saúde e parece confirmar os efeitos da emergência climática, intensificada pela ação do homem. Depois dos termômetros atingirem 46,3 graus em Licata, na ilha da Sicília, a previsão é que as temperaturas subam ainda mais na região e em outras localidades. Segundo o Ministério da Saúde, 23 das 27 maiores cidades do país, 3 a mais do que no dia anterior, vão começar a quarta-feira em alerta vermelho, o mais grave. A capital Roma, tomada nas últimas semanas por uma avalanche de turistas, foi atingida por 41,8 graus. A Proteção Civil organizou quase 30 pontos de atendimento móvel, incluindo as proximidades de atrações turísticas, como o Coliseu, para receber pessoas com mal-estar. O fenômeno atinge a Espanha, onde a temperatura chegou a 45,3 graus em Figueres, na Catalunha. Cidades do interior e das Ilhas Baleares continuam em estado de alerta. Partes dos Balcãs, incluindo a Grécia, do norte da África e da Turquia, são outras áreas afetadas, segundo a Organização Meteorológica Mundial. As condições na Europa devem se manter assim, pelo menos até o fim da semana. Em Atenas, atrações turísticas como a Acrópole precisaram ser fechadas em horários de pico de calor ao longo dos últimos dias. E incêndios nas imediações da capital destruíram casas e forçaram a saída de moradores da região. O atual recorde de temperatura para a Europa continental foi registrado em agosto de 2021, quando a Sicília marcou 48,8 graus. A Organização Mundial Meteorológica, um braço da ONU para o Clima, acredita que essa marca pode ser superada ainda nesta semana. Impressionante, né? Bem, essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.